dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês. Hoje, graças a Deus, uma tarde ensolarada e a gente fica mais alegre, né? E hoje eu tenho 2 convidados e eu espero que vocês vão gostar das entrevistas, né? Mas eu, antes de entrevistar, tem sempre aqueles recadinhos que eu dou, né? Os aniversários, que as pessoas pedem, vou falar do meu aniversário e tal. Então, eu vou falar dos aniversariantes do mês de agosto. No dia 4 de agosto foi Milena Moneralha, uma gracinha. Milena, um beijo para você. Dia 10 de agosto foi o pai dela, o Sérgio Fonseca. Dia 28 de julho foi a querida Laís Eringe, professora, esposa de um grande amigo também, Enéas Eringe. Um beijo para vocês. 90 anos do Esporte Clube Saudade. Olha que maravilha. Eu fui muito futebol naquela quadra, coisa boa. Dia 10 de agosto, a Natália, esposa do Gustavo Jaqueri, Cotarianos. Dia 14, Gilcineida Conceição, esposa do palestrante Silva Neto. Um beijo para todos vocês e que vocês sejam muito felizes e muitos e muitos anos de vida. Que eu gosto de todos vocês, tá bom? Agora eu vou já apresentar o meu convidado. O meu convidado é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração por ele, não só eu, como todo mundo. Foi o maior secretário de educação que o Friburgo já teve. Se alguém estiver me ouvindo, se não gostar, paciência, né? É o professor Jorge Carvalho. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Marli. Que honra poder voltar ao seu programa. Gostei. Quero pedir desculpas porque a agenda estava um pouco complicada, com alguns compromissos ao dia da gravação, né? Mas justamente no mesmo horário, né? Que você está naquele programa. Mas né? Agora conseguimos acertar essa agenda. Graças a Deus. E é uma alegria muito grande rever você, essa pessoa tão alegre, tão simpática, o símbolo de Nova Friburgo, né? Que beleza! Marli é presença certa em todos os eventos. Pena que agora nós estamos recolhidos, né, Marli? Pois é. Mas você representa isso tudo, essa alegria, essa participação. Você interage bem com a sociedade friburguense. E eu tenho orgulho muito grande de ser seu amigo. Ai, que bom, né? Eu também. Isso aí, trabalhamos juntos, né? Nos governos do Paulo, do Neuci, e fizemos aí muitas coisas por Nova Friburgo. Poxa vida. Em alguns momentos a gente fica até triste de olhar o quadro, né? Poxa. E a gente teve assim muita amizade das famílias, né? Era muito verdade, bom. Eu lembro lá daquela casa linda da sua mãe, puxa vida. Na Rua Santo Inácio. Né? Poxa, sua mãe, a Celi, né? Poxa, Dona Lourdes. Elegante, né? Sempre elegante, né? Como ela era elegante. Ô Jorge, então o nosso tempo é tão pequeno para você que vai falar tanta coisa. Vamos falar um pouquinho da política municipal? Vamos, Marli, vamos. A análise que eu faço desse século XXI não é muito favorável à representação política. Eu tenho minhas restrições, não costumo discutir pessoas. Entendo que isso é intocável, né?
mas eu gosto de analisar, discutir e debater ideias. Infelizmente, neste século XXI, a representação política nossa deixa muito a desejar. Nós não estamos evoluindo de acordo com o protagonismo que Nova Friburgo sempre teve no estado do Rio de Janeiro, e por que não dizer no Brasil, né? Se nós voltarmos lá ao final do século XX, Marli, nós tínhamos um sistema educacional que premiava os alunos com melhor desempenho, né? Era um incentivo que nós... lembro. Lembra disso? Era o secretário professor Hamilton Werneck, no governo do Paulo Azevedo, que era o projeto Disney Nota 10. Nós chegamos a levar 300 crianças à Disney. Aqueles alunos que mais se destacavam nas unidades escolares, eles participavam desse evento e nós conseguimos cumprir essa promessa de campanha, e ao mesmo tempo que havia esse incentivo dentro da rede, os alunos que também se destacavam e terminavam a segunda fase do ensino fundamental, os anos finais, que seria hoje o 9º ano, mas antigamente a 8ª série, 10 alunos de cada escola tinham bolsas em escolas particulares para cumprirem o ensino médio. Então essas coisas foram, sem falar do incentivo que nós dávamos ao quadro de profissionais da educação, os professores tinham bolsa integral para cursarem faculdades da área educacional. E o convênio que a prefeitura tinha com as universidades. Isso vai acabando, Marli. É uma pena. Porque não é você inventar a roda. Aquilo que está pronto, poxa, está pronto, está funcionando, vamos arrumar uma maneira de melhorar. Né? Vamos melhorar isso aqui, vamos criar... Lógico que a realidade do final do século XX é diferente da realidade de hoje, mas você não precisa extinguir aquilo que está sendo feito. Por exemplo, os nossos eventos culturais. O Festival de Inverno de Nova Friburgo era uma coisa, era um evento divulgado no Brasil todo e que, por consequência, divulgava Nova Friburgo. E vinha gente de toda parte. Exatamente. Por que terminaram com isso? Por que acabaram se a coisa está funcionando? Não é? Não vou fazer porque é um festival, a desculpa que deram à época, né? É um festival elitizado. Eu não entendo isso. Eu não sei, cultura... Se não é proibido do pobre ir, né? Cultura elitista. Aberto para todo mundo? Era aberto, ninguém pagava nada, era espaço livre, as coisas que aconteciam nos teatros, nos espaços fechados também eram entradas gratuitas. Era só o trabalho de ir lá pegar o convite. Exatamente, então tudo isso, aí é que eu chamo a atenção, as coisas que existiam, não é querer ser saudosista, mas é para que as pessoas tenham consciência de que um governo é sequência do outro. É você passar o bastão para o outro. É igual aquela corrida, nós estamos saindo aí das Olimpíadas, né? Exato. Daquele revezamento do atletismo. É você passar um bastão para o outro. Exato. Quer dizer, é trabalhar em conjunto, evoluir. Os 203 anos de Nova Friburgo não é obra de uma pessoa só. Não é verdade? Quantas pessoas, quantas gerações envolvidas no desenvolvimento de Nova Friburgo. Agora, o que nós temos a apresentar neste século XXI de novidades, de coisas que possam colocar Friburgo de novo, Nova Friburgo de novo, no protagonismo, porque nós temos hoje um município que é um polo universitário, não é? É um polo universitário. Então, essa universidade que aí está, ela tem que ser aproveitada na gestão pública. O que você pode fazer de convênio com as universidades para você melhorar o serviço público? Não é difícil, a coisa está aí. É questão de quê? De boa vontade, é questão de entendimento,
E é questão de enxergar o instrumento que você tem para fazer a orquestra. Tem né? muita visão. Então, são coisas tão simples que eu fico olhando, meu Deus do céu, agora essa novela mexicana de 5ª categoria, que aí está, que é a questão do transporte coletivo. Gente, isso não acaba, não? Uma coisa que não dá para entender, não dá para entender. Então, o mais simples não se resolve, né? O mais simples não tem solução. Você quer ver, Marli? Estou falando muito? Não, é ótimo. Você acompanhou meu trabalho como secretário de Educação e daqueles que vieram depois de mim, né? Alexandre Gazé, professor Hamilton Werneck. Nós tínhamos o Colégio Odete Pena Muniz, né? Na Praça da Bandeira. Acabou, né? Está fechado, Marli. Como é que você pode admitir uma unidade escolar daquela importância para se conseguir uma vaga naquela escola? Nem eu, secretário de Educação, conseguia. Difícil, era muito difícil. As pessoas iam me pedir vaga. Não tem, como que eu vou fazer? Não posso botar 50 alunos numa sala de aula. Não é? Então aquilo era muito complicado, você conseguir uma vaga. O Délio, que era o diretor, né? Délio Abib Sarruf, e toda a equipe dele tinha um cuidado muito grande com a unidade. Deixaram a unidade sem conservação, a Defesa Civil interditou. Está fechado. O colégio está funcionando em umas salas emprestadas pelo Jamil Eujaic. Inclusive, já tem tempo que está assim? Já não foi desse governo, não. Já vem há bastante. Mas para chegar a esse ponto da Defesa Civil interditar, olha a falta de conservação, a falta de carinho com a coisa pública. Isso que me chama a atenção, porque quando você assume uma pasta de um governo, você tem que entender que você está trabalhando para a comunidade. Nada ali é seu. Você tem que dar conta daquilo que você está, naquele momento, sendo responsável. Agora eu fiquei sabendo que a prefeitura está licitando uma obra para instalar o Odete Pena Muniz. Parece que ali na Rua Prudente de Moraes, nos antigos terrenos do Spinelli, por ali. Ah, sim. E eu gostaria até de sugerir aqui ao prefeito, Johnny Maicon, a secretária Caroline Klein, que pegue um espaço dessa escola e faça uma homenagem ao professor Délio, que foi um diretor que marcou o seu tempo ali, Marli. O Délio, você acompanhou tudo, ele tinha um projeto cultural muito interessante, a escola estava sempre participando de todos os eventos da cidade, e é uma maneira de prestar uma homenagem àqueles que fizeram, né? E vem cá, e a escola está fechada, mas eles vão demolir ou vão reformar? Não, o prédio não está atendendo os alunos, a escola está funcionando numas salas cedidas pelo governo do estado, parece que no Colégio Estadual Jamil Eujaic. E qual atitude que eles vão tomar? Aquele espaço ali, eu não sei o que eles pretendem. Eu sugeriria ao governo que fosse feito ali um espaço cultural, não perder aquilo, talvez a sede porque a prefeitura tem, a Secretaria de Educação tem a biblioteca, né, interna que organiza as salas de leitura nas unidades escolares. Poderia fazer um núcleo central ali da biblioteca das escolas, a distribuição do material pedagógico e também as salas de pesquisa, né? É uma sugestão, mas é uma área tão boa, né, Marli? Uma área importante. Tomara que reformar aquilo. Tomara que eles encontrem uma solução que seja interessante para a comunidade. Deve ser tão difícil encontrar uma solução, né? Não. Tão difícil assim, só por contratar engenheiros. Eu não vi se eu não sei se ali havia razão de condenar a escola. Eu não sei. Eu não sou engenheiro, sou professor de matemática. Mas a engenharia hoje tem muitos recursos, né? Exato. Você lembra que quando nós assumimos o governo lá, o primeiro governo do Paulo,
O Demerval Barbosa Moreira estava nessa situação, lembra? Fechado, as crianças estudando ali no CIEP, nem tinha Via Expressa ainda. Não. A Via Expressa era uma trilha. E a história era essa, está condenado, tem que demolir. E nós fomos lá e recuperamos o prédio, em 40 dias voltamos com a escola funcionando. Até se fosse um prédio, 2, 3 andares, não, uma casa baixa, gente. Linear, né? Uma coisa simples ali que, não sei, mas... Falta de interesse, a verdade já foi no governo do Renato ou não? Foi o Renato Bravo, o governo dele, que interditou. Então. Mas a falta de conservação vem dos anteriores, né? Você não pode usar uma coisa sem você, né? Exatamente. Zelar por aquilo. A gente observa também o estado precário do Colégio Rui Barbosa, lá no Prado. Também está numa situação muito complicada. Friburgo, engraçado, estão acabando as coisas e ninguém resgata nem nada, né? Então deixa não acabar, né? Tá acabando. A questão é conservar. Se você fizer a conservação periódica, você não vai ter problema. É igual a casa da gente, né? Estragou, você deixou pra lá, você remendou, aquilo vai acabar. Agora, se estragou, você conserta logo, pronto, resolve. Isso aí. Mas isso é o quê? Isso é questão de gestão, de planejamento. Você tem que ter um planejamento dentro do governo que priorize essa área de conservação, para que você não tenha problemas maiores à frente, né? Eu acho, Jorge, tinha que haver mais união entre secretários e prefeitos, você não acha? Chegou aquele problema ali ao prefeito, o prefeito dá atenção, ouvir, mas não, o prefeito quer ser líder, tal. Nós temos secretarias demais. Muitas secretarias, muitas subsecretarias, a máquina é muito pesada. A prefeitura, você quer ver uma coisa? Quando eu entreguei a Secretaria de Educação, terminou minha gestão, foi no final de 92, dezembro de 92. Nós tínhamos 13 mil alunos da rede matriculados e tínhamos 980 servidores na Secretaria de Educação. Presta atenção agora. A Secretaria de Educação tem matriculado em torno de 18 mil alunos atualmente. 3.300 servidores. Quer dizer, você aumentou aí em torno de 50% o número de alunos e o número de servidores, 300%. Aí como esse profissional vai receber um salário decente? Não pode. Né? A folha está inchada. É um negócio que precisa... Cabide de emprego, né? Eu não sei nem se é cabide de emprego, mas eu entendo que é uma falta de um planejamento, porque determinadas funções, por exemplo, de manutenção, de limpeza, determinadas funções não precisam estar na folha da Secretaria de Educação. Elas podem ser efetuadas por outras secretarias. No entanto, o que acontece é que a educação tem um percentual do orçamento que é carimbado. A gente diz isso, esse percentual é carimbado. O município tem que aplicar, no mínimo, 25% da sua arrecadação em educação. Aí o que faz? Incha a secretaria para poder atingir esse valor. Quando, na verdade, poderia atingir esse valor remunerando melhor o professor. Exatamente. O professor da Prefeitura de Nova Friburgo, quando eu deixei a secretaria, ele recebia um piso salarial de 3,5 salários mínimos, que corresponderia hoje quase a R$4.000. Hoje, atualmente, é um salário mínimo e um pouquinho. Ao final do mês não é salário, Marli, é multa. Mas que um professor? Um professor? O piso salarial é esse. Aí vem umas coisinhas de regência, triênio, alguma coisa que aumenta um pouco. Então é o que eu te falo, as coisas que existiam foram se perdendo ao longo do tempo. Aquilo que
Eu vejo o gestor da seguinte maneira: se eu assumir a prefeitura ou qualquer órgão da prefeitura, qualquer secretaria, o que está dando certo, eu tenho obrigação de manter. Obrigação. E o que está errado, eu tenho mais obrigação ainda de mudar. Agora as pessoas vão perdendo as coisas, vão perdendo a referência. É muito ruim isso. O município perde, a nossa estrutura administrativa vai caindo. Você quer ver outra coisa que me chama a atenção? Vai lá na prefeitura tentar aprovar um projeto de construção. Olha, tem processos lá há mais de um ano. Não andam. Quer dizer, a pessoa quer construir, quer comprar no comércio, quer movimentar a economia, quer gerar emprego e a burocracia não permite. Fica aquele negócio, vai para lá, vem para cá. Isso tem que ter agilidade, porque você está mexendo com o quê? Com a arrecadação do município. Cada processo de construção que você libera, que a Secretaria do Meio Ambiente libera, esse processo autorizativo da construção, você vai contratar pedreiro, servente, né? Você vai comprar material nas lojas de materiais de construção, ou seja, você vai movimentar a economia. Isso tem que ter agilidade, não pode ter burocracia. É uma coisa espantosa. Os corretores de imóveis querem fazer as transferências de imóveis que compram ou vendem, encontram uma burocracia dentro da Secretaria de Fazenda impressionante. Todos eles reclamam. Então a prefeitura tem que ser ágil. Você tem que criar facilidade. E isso depende de quem? Depende do prefeito. O prefeito tem que chamar os secretários dele e determinar. Acabar com essa burocracia. Pode tomar uma atitude, é questão de gestão, ele, né? Marli, é questão de planejamento. Como é que eu vou aumentar a arrecadação? Eu aumentando a arrecadação, eu vou ter recursos para a saúde, para a educação, para a manutenção das vias públicas, não é? Para a cultura, para o esporte. Eu tenho que aumentar a arrecadação. A prefeitura não pode viver com o pires na mão, esperando o governo do estado e o governo federal. Mas, infelizmente é assim que vive, né? Não é? Ultimamente é assim que vive. Você pega Conselheiro Paulino, né? Seu distrito, o distrito que eu moro. Conselheiro Paulino é responsável por mais da metade da arrecadação de Nova Friburgo. A atividade econômica de Conselheiro é fantástica. Qual é o retorno que o município dá a Conselheiro Paulino em conservação de vias públicas, iluminação, saúde, educação? É muito pouco. E cresceu muito o Conselheiro Paulino. Cresceu e tem Conselheiro funciona 24 horas, Marli. É impressionante. Roda 24 horas. É como se fosse... Conselheiro é muito maior que todos os municípios em volta de Friburgo. Todos eles. É mesmo? De Cachoeiras a Trajano de Moraes. A população é maior, a atividade econômica é maior. Qual a população, você sabe mais ou menos? Passa de 40 mil. É mesmo? Passa de 40. Quando morei, ele era tão pobrinho, tão pequenininho. Mas a gente movimentava aquilo. E você vê hoje, é um lugar que tem vida 24 horas. É mesmo? Você tem ali grandes metalúrgicas, você tem a empresa de ônibus, confecções, Marli, além das grandes, você tem aquelas confecções familiares que trabalha a mãe, a filho, o pai, o irmão, dentro de casa, nas chamadas facções. É um movimento, os grandes mercados estão lá, materiais de construção, agência bancária. Você tem o Banco do Brasil, tem o Bradesco, tem o Itaú, tem a Caixa Econômica. Você sabe que o banqueiro só vai... banqueiro só vai onde tem dinheiro. Não é? Então, e qual é o retorno que se tem? Nem o rio eles limpam, nem o rio. Está aí, esse período que é o período de estiagem, é o período para fazer a limpeza de rios, córregos, galerias, para evitar, na época de chuva, que você tenha uma situação complicada. Aqui no centro não limpa. Exatamente. Passa ali em frente à Cefa, você vê que está quase se juntando ali. É isso aí, infelizmente. É isso que me entristece. Porque você tem que ter o cuidado com a coisa pública, tem que ter, tem que zelar, tem que cobrar do subordinado. A prefeitura não pode ser cabide de emprego.
a pessoa fala, tem uns que falam assim, não, agora eu sou concursado, e aí? Qual o problema? Você é concursado, você tem direitos e deveres. Exatamente, não é só direitos não. Né? Direitos e deveres. Igual, direitos e deveres. É isso, falei pra caramba. Agora, e o turismo também. Uma cidade turística, você vê como tem gente de fora nessa cidade final de semana. O turismo é uma indústria que não polui, né? Indústria do turismo, porque nós temos a felicidade de uma natureza bonita como a nossa, né? Nós temos aí rios, cachoeiras e regiões montanhosas muito bonitas, né? E isso atrai, esse inverno então, isso atrai muita gente. Então você tem que saber receber o turista. Exato. Eu entendo que pela vocação nossa, nós já deveríamos ter aqui uma escola formadora de mão de obra nesse sentido, para fornecer mão de obra aos hotéis e aos restaurantes, para saber receber o turista, né? Quantas vezes você vai num lugar, é mal tratado, você não volta ali. Esses guardas multando tudo quanto é carro de rebocando o carro, gente. Rebocando o carro, chega, orienta a pessoa, para que fazer isso? Reboca um carro de um turista no sábado, ele só vai poder tirar o carro na segunda-feira, esse não volta nunca mais. Aconteceu, o cara estava lá no hotel Fábio, aconteceu isso. Ele não sabia. Isso é o quê? Falta de planejar, de organizar, de saber receber, né? Importante saber receber. Está na hora de arrumar nossas praças. Os nossos lagos, 2 lagos, gente, estão deteriorando. Estão acabando mesmo, está soltando azulejo. Por que não bota para funcionar, gente, aquela fonte, né? Tão fácil, né? Bonito. Tão fácil. Enfeita a cidade. Por que deixaram para lá os lagos? Eu nem sei quem é secretário de turismo ou secretário, não sei. Também não conheço, não. Eu não conheço, não. Então eu gostaria até que viesse no meu programa para falar sobre, né? O porquê aquele abandono dos lagos, que é tão bonito, né? Aquela fonte ali, jorrando água. De vez em quando funciona, mas não é sempre, né? Não, já há muito tempo que eu passo ali e não vejo. É muito... Jorge, nós temos mais só 5 minutinhos, eu já vi avisar. Que pena, Marli, agora que eu estava ficando animado. Até agora eu não falei nada. Pois é, até agora você não falou nada, Jorge, então vamos continuar. Vamos falar mais, meu filho. Marli, você falando na praça, a gente sente falta também das nossas bandas de música, né? Pois era tão bonito. Nesse período de pandemia tiveram, né? Que nós temos 3 bandas centenárias em Friburgo, né? A Euterpe, aqui no centro, né? A Euterpe Friburguense, a Campesina e a Euterpe de Lumiar. Exato. Então, poucas cidades, isso também, essa questão cultural que nós temos é muito importante para o turismo também. Porque olha quantas entidades centenárias nós temos, né? Colégio Anchieta, Maçonaria, Colégio Nossa Senhora das Dores, as nossas bandas de música. Quer dizer, tudo isso você pode fazer um pacote cultural para que as pessoas visitem essas instituições. Mas daí há necessidade de ter um convênio da Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura e as entidades para divulgarem, né, esse trabalho. Tem na área social também trabalhos importantes, o Abrigo Amor a Jesus, a Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo. Tudo isso faz parte da nossa história. Isso não é obra de uma pessoa só. A gente tem que mostrar essas coisas, né? A Capela de Santo Antônio, por exemplo, a história da Capela de Santo Antônio é muito bacana, porque ela é ligada à história da Euterpe. Sim. Não é? O maestro fundador da Euterpe, ele fez uma promessa. Ele vinha no navio de Portugal para o Rio de Janeiro, para Buenos Aires, não vinha nem para o Rio. E esse navio sofreu uma tormenta, passou por uma tormenta muito grande. Ele era músico da esquadra portuguesa e o navio quase vai a pique. E ele faz a promessa que na primeira cidade que o navio parasse, ele daria baixa da esquadra portuguesa e onde ele fosse morar, ele iria fundar uma banda de música e uma capela em homenagem a Santo Antônio, já que ele se chamava bonita, Samuel, né? Antônio dos Santos.
Ele era devoto de Santo Antônio. E quando o navio parou no Rio de Janeiro, ele iria para Buenos Aires, mas parou no Rio de Janeiro, ele saiu, pediu baixa, vou ficar por aqui, vou cumprir minha promessa. Tempos depois, o Barão de Nova Friburgo convida para que ele venha ensinar música em Nova Friburgo. Isso em 1858. E ele aí ensina música à juventude da época, e em 26 de fevereiro de 1863 ele funda a banda Euterpe Friburguense, a Sociedade Musical Euterpe Friburguense. E depois, 22 anos depois, ele conseguiu construir a Capela de Santo Antônio, que é aquela que está lá no Suspiro, que também é centenária. Aí eu te pergunto, Marli, aos nossos telespectadores aqui, os nossos assinantes do canal, quais são os municípios que têm essas histórias para contar? São muito poucos. Então a gente tem que saber explorar isso. Acho que o pessoal tinha que se unir, deixar passar, acabar essa pandemia e a gente resgatar muita coisa de Friburgo. Vamos deixar o poder público para lá e vamos fazer. Acho que tinha que se juntar, não é isso? Mas tem que ter a coordenação do poder público, senão a gente não consegue se virar, fazer. Né? Aí eu pergunto, como é que essas instituições centenárias sobrevivem até hoje? Pois é. Não é? Sobrevivem de maneira brilhante, né? Porque tem atividades. As bandas de música, elas são formadoras de profissionais. Ah, sim. Não é? Se você for nas grandes orquestras brasileiras, nas bandas militares, você vai ver os músicos formados dessas bandas do interior. De vez em quando tem que ver, eles recebem convite para ir para a Suíça, para outros países, né? Outra coisa que nós temos tradição, até você participou recentemente fazendo embaixadinha lá no Friburguense, não, Marli? Nós temos tradição no esporte. Exato. Não é? Temos sim. Não dá para admitir um ginásio da capacidade daquele ginásio esportivo, poliesportivo do SESI, está fechado. Mas há muitos anos que você não tem atividade ali. Gente, mesmo, olha que é um mundo aquilo, né? Aí você vê, olha em volta quantas unidades escolares você tem. Não é? Rui Barbosa, Décio, Hélio Gonçalves Correia, Rui Sangar, estou falando das escolas municipais, as estaduais que estão ali. Por que não pode ter uma escolinha de basquete, né? Uma escolinha de voleibol, a formação dos encaminhar as vocações, tem pista de atletismo lá. Ali é Estado, né? Pertence ao Estado. Não, o SESI pertence à Firjan, né? Federação das Indústrias. Mas ali quem doou o terreno foi a prefeitura, né? Então por que gente não movimenta isso? Por quê? Fica essa garotada aí na praça, tô aí inventando moda, né? Por que falta gestão, Marli. Falta gestão. Eu sou professor de matemática. Você, para resolver um problema de matemática, você tem que ter os dados, as informações. Aí você vai e resolve o problema. Aqui nós temos os dados todinho, que eu falei aqui. Ó, né? Você tem tudo ali para resolver. Falta o quê? Pegar, botar a mão na massa. Por que você não pode ter uma escola de tempo integral? Se o menino estuda, por exemplo, no Rui Barbosa, na parte da manhã, por que ele não pode praticar o esporte à tarde no ginásio do SESI? O atletismo naquela pista de atletismo? Por que ele não pode ter uma aula de música com os músicos dessas bandas que eu falei? Né? Por que ele não pode ter uma formação na área de informática? Então não pode deixar a criança na rua. Não pode, porque aí já viu o que vai fazer. Vem agora na pandemia, que as escolas não estão com atividades presenciais, como a gente encontra crianças nos sinais de trânsito oferecendo as coisas? Exato. Né? Jorge, infelizmente, nosso horário esgotou. Que pena, Jorge. Eu tinha que ir umas 3 horas para entrevistar você. Mas você vai prometer que vai voltar, Jorge. Volto sim, Marli. Sempre uma honra. Puxa, a gente dá continuidade. Seu aniversário é quando, Marli? 21, agora. 21, parabéns, antecipado. Obrigada. Saúde, paz, que você continue assim. Essa simpatia, Jorge. Essa grande amiga que a gente... Primeiro, parabéns que eu estou recebendo, viu? Que a gente tem orgulho de dizer. Eu tenho orgulho de dizer, eu sou amigo de Marli Pinel. Que bom.
que é sua grande admiradora, é Gilvânia. Gilvânia, um beijo para ela. Ela, poxa, ela... Obrigado, Marli. Quando precisar, me chama. Tá, eu que te bom? agradeço. Não vou demorar, não. Vou te chamar para dar continuidade, foi muito bom. E esclarecer para as pessoas ficarem sabendo como nós estamos, né? Seguindo aí, como estamos, a cidade está passando, não é isso? Marli, eu costumo dizer o seguinte, na vida, eu já estou próximo de fazer 70 anos, né? É mesmo? Esse ano eu faço 67, se Deus quiser. Na vida a gente deve lutar por aquilo que nos une, né? Exato. O que separa, se a gente ficar valorizando, daqui a pouco está cada um para um lado. Exatamente. E nada nos une mais do que o amor à Nova Friburgo. Exato. Eu sou nascido, criado aqui, fiz minha vida profissional toda aqui, constituí família. Eu tenho um amor por Nova Friburgo que acho que até depois que eu fizer a passagem vai continuar esse amor, porque eu quero ver minha cidade sempre evoluindo. Cada coisa ruim que acontece aqui é um desgosto pra gente, né? Nossa, Deus quer, vamos voltar. Aqui, Marli, um beijão pra você. Pra você Deus também. te abençoe, Obrigada, te ilumine, mantenha você assim alegre, bonita e disposta. Tá bom? Obrigada, Jorge. Mesmo eu te desejo que vamos estar sempre juntos, tá bom? Amém, amém. Telespectadores, espero que vocês tenham gostado. Gostaram sim, fez uma explanação muito boa realmente. E um beijo grande para vocês. Tchau! Eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.